Mas hoje a gente começa essa nova série de mensagens com o tema Há Tempo. Você pode fazer dessa expressão uma dúvida ou uma convicção. E nós vamos tentar entender isso ao longo dos domingos de outubro. E hoje eu começo essa série falando sobre tempo e propósito. Se você puder abrir a sua Bíblia, ligá-la, eu quero ler com você um trecho da Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo de número 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode ler comigo só esse primeiro versículo? Vamos ler juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo a todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Vamos ler só essa expressão? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Em algumas traduções dizem assim, e Deus pedirá conta de tudo aquilo que se passou. Muito bem. Eu gosto muito do livro do Eclesiastes. Acredito eu que no Antigo Testamento é um dos meus livros prediletos. Gosto do livro do Eclesiastes porque o livro do Eclesiastes revela muito sobre nós, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dificuldades, numa série de áreas da nossa vida. Mas o que eu mais gosto do livro do Eclesiastes é que ele mostra a futilidade da vida fora de Deus. Você pode ter qualquer coisa, fora de Deus isso não é nada. E Salomão, que foi o autor do Eclesiastes, aliás, a palavra Eclesiastes vem do hebraico Kohelet, que significa o pregador, o que fala. É como se Salomão pudesse pegar uma assembleia, como esta aqui, um grupo de pessoas, se colocasse aqui e começasse a falar da sua vida, da sua experiência, das suas histórias. Então, naquele momento, aquele homem que estaria falando aos outros era o Kohelet, o Eclesiastes, o pregador, aquele que estava falando sobre as suas experiências de vida. E ele vai falando muitas coisas sobre a sua vida. Salomão teve uma grande oportunidade, uma grande dádiva. Sabemos que ele orou a Deus pedindo sabedoria, e Deus lhe concedeu, e não houve no Oriente homem mais sábio do que Salomão. E por causa da sua sabedoria, Salomão ficou riquíssimo, riquíssimo. E ele pôde ter tudo, como ele mesmo diz no decorrer do livro, que os seus olhos desejaram. Ele diz assim, não neguei nenhum bem aos meus olhos daquilo que eles desejaram. Então, tudo que ele ambicionou, ele teve. Dinheiro, prazer, não é? Mulheres, poder, teve tudo. Mas ele chega a uma conclusão. E a conclusão é essa pergunta, pode mudar aí, Bruna, que proveito tem debaixo do sol?
É como se ele pudesse olhar para tudo o que ele experimentou e viveu e ele fizesse essa pergunta: que proveito tem tudo isso? Que proveito tem tudo isso? E aí Salomão deixa isso muito claro no início do livro do Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E vaidade tem a ver com aquilo que tem forma, mas não tem conteúdo, que tem aparência, mas não tem consistência. A melhor maneira de se descrever a vaidade é você pensar numa bolha de sabão. Ontem eu estava passando ali acho que foi ontem, na JK, e tinha uma daquelas pessoas que ficam no semáforo, e eu nunca tinha visto esse aparato ainda. E ele estava com um negócio enorme, que ele enfiava dentro de um balde, e ele levantava aquilo, e ele fazia assim com aquele equipamento, e saíam mas muitas bolhas de sabão. Alguém chegou a ver isso aqui em Londrina? Só eu vi. Ah, viram, aí teve gente que viu. Eu achei aquilo muito interessante. E, assim, muitas e muitas. Só que, ao mesmo tempo que aquelas bolhas ficavam lindas, bonitas, saindo daquele equipamento, daquele homem, do nada, um vento, um toque, elas faziam assim, ó. E vaidade é isso. Vaidade tem aparência, mas não tem consistência. Tem forma, mas não tem conteúdo. É uma coisa que parece bonita, mas se você apertar ela... E ele diz que a vida é feita de vaidades. E debaixo do sol, tudo aquilo que o homem pode desejar, de bens materiais, pode ser comparado a essa bolha de sabão, que do nada, você quer muito uma coisa, de repente aquilo acaba. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui na minha direção, como diria o pastor Messias Anacleto Rosa. Você já desejou muito alguma coisa que hoje você nem se lembra mais disso? Eu já. Na minha infância, por exemplo, eu desejava coisas assim intensamente. Como eu desejava algumas coisas. Eu desejei muito ter um Conga. Primeiro. Depois, um quichute. Eu nem lembro mais, eu só lembro do quichute, que era pretinho com os cravinhos. Isso, azul com branco, olha lá, tá vendo? Mas passou. E Salomão percebe isso, e ele vai escrever esse livro, principalmente para uma cultura dos Orientes, que era a cultura dos epicureus, nome feio. E os epicureus, eles tinham como base na sua vida o prazer, o contentamento. Então, para eles, tudo girava em torno do prazer. O ser humano era um ser que se construía a partir da realização dos seus prazeres. E Salomão vai mostrar, através do seu livro, de que, por mais que você queira ser construído em detrimento dos seus prazeres, eles passam. Não tem proveito debaixo do sol. Eles passam. Debaixo do sol tem dias que são claros, tem dias que são nublados, tem dias que são secos, tem dias que são úmidos, tem dias que são difíceis, tem dias que são mais fáceis, e assim que por diante. E aí ele faz uma máxima. Estou terminando de falar só um pouquinho do pano de fundo de Eclesiastes. E ele vai terminar no capítulo 12. Ele diz, olha, vocês entenderam? Eu vivi de tudo, eu tive tudo, eu quis tudo, mas eu descobri que tudo isso era vaidade. E descobri que não havia proveito debaixo do sol. Porque debaixo do sol é como se ele colocasse uma linha do Equador, uma régua limitadora, dizendo, aquilo que está acima é eterno e não passa. Aquilo que está abaixo é humano e se consome. Então ele diz, olha, eu descobri que a gente tem que olhar acima do sol, acima da linha do sol, e acima da linha do sol está o temor do Senhor. Então, de tudo que vocês ouviram, de tudo aquilo que vocês aprenderam sobre as minhas experiências de vida frustrantes, de um homem que teve tanto e ao mesmo tempo não teve nada, eu quero dizer uma coisa para vocês. Final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai dizer assim, se tem alguma coisa que vocês têm que guardar, temam a Deus, porque temer a Deus é você estar diante daquilo que é consistente e não se acaba. Por isso, ele também vai dizer lá em Provérbios 1,7 que o temor do Senhor é o princípio do saber. Tudo bem? Você está comigo? Aí vem o capítulo 3, né? Vamos falar do capítulo 3 hoje. E eu gosto muito desse capítulo, porque esse capítulo me ensina muitas coisas. Pode mudar o slide? Ele me ensina que o tempo é um propósito dinâmico e divino, com um princípio e um fim. Tempo não é só o tic-tac.
Apesar que hoje, na era dos relógios, dos smartwatches, é isso? A gente não escuta mais tic-tac. Mas eu já escutei muito o tic-tac do relógio. Eu tive um tio, aliás, tenho, ele está idoso, está enfermo, que era relojoeiro, tio Hugo. E ele fazia umas coisas muito interessantes. Ele pegava aqueles relógios antigos, e ele consertava, e a casa dele era cheia de relógios. Então, quando você entrava na casa do tio Hugo, o que mais você escutava era o tic-tac, era o gongo, tinha aquele reloginho de cuco, já viu aquele reloginho de cuco? E muitas coisas interessantes. Mas hoje a gente já não ouve mais. Tempo, para Salomão, é muito mais do que o tic-tac do relógio. Mas, para nós, no século 21, ainda estamos presos ao tic-tac. E parece que tem dia que falta o tique, parece que tem dia que falta o tac, e parece que tem os dias que faltam tic-tac. É impressionante como há dias em que a gente tem uma noção clara que as horas ficaram mais curtas, não é verdade? Parece que ficou mais curto o dia, o tempo, e a gente tem muita dificuldade de lidar com o tempo. E aí Salomão vai dizer, tempo é muito mais do que isso. Tempo é um propósito. Não é só um propósito, é um propósito dinâmico e divino. Há tempo de fazer isso, há tempo de fazer aquilo, há tempo de fazer aquilo outro, há tempo de fazer aquilo outro. Mas tudo isso acontece com um princípio, com um fim. E o fim aqui não é fim de tempo, é fim de finalidade. Tudo precisa ter uma finalidade. Então, vamos lá, já vai guardando isso no seu coração. Quer aprender a lidar com o tempo? Tente descobrir a finalidade dele na sua vida. A grande questão de se aprender a lidar com o tempo tem a ver com entender o que é a finalidade. Olha só o que diz Eclesiastes 3:11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Ou seja, Deus já marcou o tempo certo para cada coisa. Então, se Deus já estabeleceu o tempo, se Deus que é o Senhor do tempo, se o Senhor é aquele que criou o tempo e nos criou, qual é a melhor maneira de aprender a lidar com o tempo? Tendo um bom relógio? Tendo uma boa agenda? Não. Tentando descobrir o que Deus marcou em cada momento para a nossa vida. Tentando compreender o que Deus marcou em cada momento da nossa vida, e isso vai nos ajudar muito. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é o teu propósito na minha agenda? Aliás, a gente até podia mudar, né? Porque nós fazemos essa pergunta muitas vezes, Senhor, qual é o teu propósito na minha agenda? E a gente quer que a vontade de Deus se condicione à nossa agenda. À nossa agenda, aos nossos compromissos. Mas a verdade teria que ser o contrário. Senhor, qual é o meu propósito como teu filho e tua filha na tua agenda? Como é que eu preciso me enquadrar e agir na tua agenda? E Deus tem grandes projetos. Pode mudar, Bruna, por favor? E isso tem a ver, todo o tempo está incluso num grande projeto, num grande propósito. Deus tem um grande projeto para o nosso tempo. E o que a gente está mais fazendo nos dias de hoje é matando o tempo. E se estamos matando o tempo, estamos matando projetos, estamos matando propósitos, estamos matando finalidades. E o tempo não passa. Houve um sábio que viveu no 2º século, que ele disse que a vida é como uma correnteza de um rio. Se você olhar para essa água que está passando exatamente nesse trecho da correnteza, nem pisque, porque depois que você piscar, essa água já se foi. A que está ali não é a mesma que aquela que havia passado. E a gente se prende tanto a tantas coisas, a tantas bobagens, e nós estamos, de fato, perdendo muito o nosso tempo. E aí eu queria ler uma poesia, eu gosto muito de poesia, de um dos patronos da Academia Brasileira de Letras, chamado Laurindo Rabelo. E eu queria muito que você prestasse atenção na dinâmica dessa poesia, porque ela é muito interessante,
mas ela também, ao mesmo tempo, é muito intrigante, tá certo? Então, se prepare aí para pensar sobre ela. Tem na internet, você pode procurar depois, se chama Tempo e Conta, de Laurindo Rabelo, um poeta carioca. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que já gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado me foi bem tempo e não foi conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. E a gente precisa aprender isso, a fazer conta do tempo. E a conta do tempo não é matemática, a conta do tempo é entender o propósito dinâmico e divino de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero que você guarde? Guarde isso, em primeiro lugar. Tempo é um bem gerado por Deus para o homem. Tempo, dentre tantos presentes e dádivas que o Senhor nos concedeu, foi um bem gerado, é um bem gerado por Deus para cada um de nós. Quando o ser humano pecou no Éden, ele não se preocupava com o tempo. Não havia fim, aí sim, de tempo na vida. O homem ia viver na presença de Deus eternamente. O homem desfrutaria de todas as benesses que Deus havia criado sem nenhum tipo de corrupção naquilo que Deus havia feito. Mas a partir do momento em que o pecado entra na história humana, o fim é decretado. E aí a morte é introduzida na história do homem, e aí começa a dizer, você nasceu, mas você vai morrer. E Deus, então, pela sua misericórdia, Ele nos dá esse tempo para a gente poder entender o propósito da vida e o propósito dEle na nossa vida. Por isso, quando a gente perde tempo, a gente está perdendo a oportunidade de entender o propósito de Deus na nossa vida. E quanta gente já se foi sem saber por que viveu. Quanta gente já no ambiente de enfermidade extrema olhou para trás e disse assim, meu Deus, como eu joguei minha vida fora. Como é triste quando você vai a um velório, a um sepultamento, e já fiz isso muitas vezes, e a pessoa que está ali diante daquele corpo sem vida, que não escuta mais absolutamente nada, porque ali é apenas a carne que está ali, e a pessoa começa a dizer, sem o outro ouvir, porque ele não está ouvindo. Quem está ouvindo é quem está falando. Ah, como eu queria ter te dito isso. Ah, como eu queria ter feito isso com você. Já vi isso pais fazerem isso com filhos, já vi filhos fazerem isso com pais, maridos com esposas, esposas com maridos, irmãos, amigos. Ah, como eu queria, me perdoa. Perdeu tempo. Não volta mais. João Cabral de Melo Neto, quando escreveu Morte e Vida Severina, ele diz algo interessante no livro. Diz de uma outra forma, vou trazer de uma forma para adaptar aqui ao nosso texto. Ele diz assim, as pessoas não têm medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer sem saber por que viveram. E quem não aproveita bem o tempo não sabe como viveu. Então, tempo é um bem gerado por Deus para você e para mim. Por isso, precisamos, em todo o tempo, consultá-lo e viver em sincronia ao relógio de Deus e dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, é isso que o Senhor deseja para a minha vida? Senhor, o que eu devo fazer? Como que é? Porque há tempo de abraçar, mas agora é tempo de abraçar, Senhor. Mas há tempo de se conter, agora é tempo de se conter, Senhor. Há tempo de arrancar, Senhor, mas também há tempo de plantar. O que eu faço? E parece que na nossa loucura de satisfazer a nossa agenda e os nossos desejos, a gente não pergunta mais para Deus
as coisas relacionadas ao nosso tempo. Tem muita gente que pede para Deus, oh Deus, me ajuda, me dá mais tempo, Senhor, me ajuda com o meu tempo. E aí Deus fica pensando, eu fico imaginando Deus olhando e diz assim, que oração, hein, meu filho? Você quer que eu te ajude em algo que você não me perguntou se é da minha vontade ou não? Você quer que eu te ajude em algo que eu não tenho certeza se você entendeu que eu acredito que isso não é bom para você? Como é que a gente faz? Tempo é muito mais do que a contagem cronológica da história. Esse é o segundo princípio. Tempo é você viver na dinâmica da presença de Deus, compreendendo o propósito dele na sua história. Pode mudar aí, por favor? Tempo é mais que a contagem cronológica da história. Pode mudar de novo. Tempo é o estabelecimento de um propósito eterno. E nós, queridos, precisamos entender que nós não somos daqui. Nós vivemos aqui, mas o nosso destino é a eternidade. E aqueles que creem em Jesus Cristo, e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, ou para alguns a Santa Eucaristia, que é o mesmo significado, nós vamos entender que nós estamos aqui revelando uma esperança que não se baseia aqui, mas uma esperança que se baseia na eternidade. E a gente precisa entender que se é eterno, não se mede pelo presente, não se mede pelo passado, nem se mede pelo futuro, é eterno. Eterno não tem início e não tem fim. Olha só como você entende isso no Salmo, que vai aparecer ali, o Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Deus, tu és Deus. Deus não é Deus só de uma eternidade, Ele é de várias. Se uma eternidade já é uma coisa que a gente não pode medir, o que seria a eternidade de eternidade? Salmo 93, versículo 2. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Então, por que eu vou querer insistir e ser dono da minha agenda? E por que eu vou querer continuar insistindo em ter o controle do meu tempo, já que já está comprovado que eu tenho tanta dificuldade de lidar com ele? A quem eu devo recorrer? Ao Senhor do tempo, aquele que conhece o tempo, aquele que se lida com o tempo sem ficar ansioso, sem colocar os pés pelas mãos, sem fazer nada correndo. Por isso, pode mudar, é em Deus que o tempo se estabelece. E isso é importante. O meu tempo é estabelecido em Deus. E o propósito, o desafio do Eclesiastes é entendê-lo na perspectiva e no propósito divino. Isso é muito maravilhoso. Guarde uma outra lição, que o bem mais precioso que alguém pode ter é o tempo. Não adianta você achar que você tem como algo mais precioso o seu dinheiro, porque hoje alguém pode ganhar na Mega Sena, mas ele ganha hoje milhões. Se ele não tiver tempo para gastar, ele não vai gastar. Se ele ganhar hoje e no final da noite ele morreu, acabou. Você pode ganhar uma Ferrari do último tipo, uma Lamborghini, um carro, como você imaginar, uma casa maravilhosa, mas se você não tiver tempo para usufruir disso, se a gente pudesse entrevistar uma pessoa que, por um descuido de 1 segundo no trânsito, que olhou para o celular, que olhou para o lado, que perdeu algum momento e naquele 1 segundo de distração entrou na frente de um caminhão, bateu numa árvore, o que ele falaria? Eu só queria 1 segundo. 1 segundo seria o suficiente. Então, o tempo é o bem mais precioso que você tem, e Deus lhe deu esse bem para que você viva ele na presença do Eterno, do Altíssimo. E em vivendo na presença do Eterno, ainda que
o tempo de cada um seja mais curto do que o outro, a gente não vai viver ou vai morrer com a sensação da frustração. Tem um autor chamado Whit Critchell, e ele diz o seguinte: se não aprendemos a administrar o nosso tempo, nada será administrável em nossa vida. Tempo é propósito, tempo é vontade. E se há tempo para todo propósito, quando você tem propósito, você tem tempo. Agora, quando você não tem propósito, você não tem tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você não responda, é retórica, mas vamos ver se você vai concordar comigo. Alguém já te convidou para alguma coisa que você não queria ir? Você não estava com vontade. E aí a tua agenda não estava cheia. Mas aí você arrumou um compromisso só para dizer que você não tinha tempo porque tinha outro compromisso? Para não mentir, né? Mas tem gente que não arruma compromisso e dá desculpa esfarrapada na lata. Eu não tenho tempo. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo eu não tenho propósito. Porque quando eu tenho propósito, eu arrumo tempo. Para algo que a gente quer muito, não sei, sua agenda pode estar lotada essa semana. Mas se alguém dissesse assim, olha, uma tataratia sua da Europa faleceu, você é o único herdeiro, e você ganhou aí 6 milhões de euros, e você precisa estar lá terça-feira. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui não arrumaria tempo para ir receber? Você está me entendendo? Porque quando tem propósito, a gente dá um jeito de arrumar tempo. Mas quando você não tem propósito, você não quer conversar com aquela pessoa, você não quer estar do lado dela, você não quer ir àquele lugar, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, porque não há propósito. E aí o que o autor do Eclesiastes está querendo dizer é: administre o tempo dentro do propósito divino antes do inevitável. Porque o inevitável, querido, é a morte. A inevitabilidade da vida é que o ser humano está destinado a morrer. Aliás, a gente nasceu com essa certeza. Eu gosto muito do pastor Jeremias Pereira, né? O pastor Jeremias Pereira é uma figura da 8ª IPB lá de BH. E uma vez no congresso do Haggai, ele estava pregando, eu estava ministrando louvor, estava sentado assim, ele estava falando do tempo e tal, porque veja bem, não sei o quê, e ele é muito engraçado, né? Falou, não adianta você querer achar que você vai viver muito, que não sei o quê, porque o teu prazo de validade já foi definido desde o dia que você nasceu. E aí ele disse que na hora que está nascendo, tem um anjo na sala de parto, que ninguém vê, mas ele está com um carimbão enorme, assim. Aí ele chega na tua poupança e diz assim, válido até... Eu não sei, mas tem prazo de validade. Então, olha o que o autor do Eclesiastes vai dizer isso lá no capítulo de número 12, versículo 1. Olha que interessante, se ele não está dizendo isso. Ele diz assim, ó. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais a alegria de viver. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair, e você não poderá mastigar direito. Misericórdia, Senhor. E os seus olhos ficarão cansados e fracos, você ficará surdo, hein? E não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos. Agora eu vou adicionar aqui, agora eu vou cometer uma heresia. E em alguns casos ficará sem eles. E você perderá o gosto pelas coisas. Então você irá para o seu lar eterno, e os pranteadores o seguirão pelas ruas. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, antes que o
pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão. Essa é a versão da Bíblia, A Mensagem, do Eugene Peterson. Achei fantástica. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é agora, porque as coisas vão acontecer. E se não estiver atento, a dificuldade virá. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um dos nossos professores de Antigo Testamento, ele pregou sobre esse texto, eu não me esqueço até hoje, Cristófane. E ele fez uma tradução livre desse texto e eu não esqueci. E ao invés de ser lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, ele traduziu, pelo que eu me lembro, assim: lembre-se da sua cova. Lembre-se que haverá uma cova lá na frente, antes que venham os dias maus. Você está entendendo? A gente esquece. Fernando Pessoa escreveu uma das suas poesias mais dramáticas, e ele disse, num dos seus trechos, que a gente é apenas cadáveres adiados que procriam. Porque quando você nasce, você se torna um cadáver adiado. Então, queridos, a vida precisa ser pensada na dimensão de Deus. E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma charge que eu me lembro quando eu era jovem, a gente até entregava folhetos. Eu sou da época que a gente fazia evangelismo com folhetos. Essa está mais moderna, mas mais ou menos é isso que fala sobre a finitude da vida. Olha só, aqui no primeiro quadrinho está escrito assim: jovem demais para pensar em Deus. Segundo, autossuficiente demais para pensar em Deus. Ocupado demais para pensar em Deus. Feliz demais para pensar em Deus. Cansado demais para pensar em Deus. Agora vocês podem ler comigo o último quadrinho? Vamos lá? Entenda que o problema não é a morte, o problema é a decadência da vida durante a vida. E a decadência está na falta de capacidade e de compreender como nós devemos administrar o tempo. Por isso, aproveite enquanto você tem força, enquanto você tem vitalidade e enquanto você tem tempo. Desfrutar a vida é celebrar o que Deus fez de belo e bom. Salomão está com mais de 70 anos de idade quando escreve esse livro. Ele teve muitas dificuldades de entender algumas coisas de Deus, apesar da sua sabedoria, mas ele só começou a entender melhor a Deus quando ele começou também a entender melhor a si mesmo. E ele descobriu como ele viveu de uma forma fútil, sem nexo à sua vida. Por isso, vamos ler agora um trecho. Eu acho que deu uma travadinha lá. Vocês vão lá para o texto de Efésios 5:15 e eu concluo com esse texto. Efésios 5:15. O apóstolo Paulo que escreve. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra nécio é ignorante, uma pessoa que não tem consciência, uma pessoa que não está atenta às coisas que estão ao seu redor, e por isso ela é facilmente enganada, ludibriada, ou se permite ser assim. Mas como sábios. Mas a palavra que eu quero que você pense comigo aqui é remindo o tempo. O verbo é o verbo remir, que no grego é hexagorazo. E é muito interessante pensar no tempo que precisa ser remido, redimido. A palavra redenção tem a ver com tomar de volta aquilo que foi perdido. E quando o pecado entrou na nossa vida, se tem uma das perdas que foram contabilizadas foi em relação ao tempo. Você vai nascer, mas você vai morrer. E o inimigo tirou de nós isso. E o grande desafio nosso até hoje é trazer de volta o propósito do tempo que Deus nos deu na dimensão de Deus. Então, remir o tempo é pegar o tempo, entendê-lo como um propósito de Deus e trazer ele de volta para a minha vida e poder administrá-lo na dimensão de Deus. Está entendendo ou não? Então é você resgatar das mãos do diabo,
que faz a gente viver uma vida de louco, que faz a gente não ter tempo para nada, que faz a gente perder tempo com um monte de bobagem e querer agora remir isso e colocar isso sabiamente na presença de Deus. A nossa agenda precisa de redenção. Porque Deus não quer redimir só seu coração, Ele quer redimir a sua agenda também. Porque se a agenda não for redimida, o coração vai ser comprometido. E aí as minhas perguntas para a gente terminar é: quem é o dono do nosso tempo? Eu sou o dono do meu tempo? Se sou, como eu estou experienciando o tempo como proprietário dele? Quem é o dono dos seus propósitos, dos seus ideais? E pensando no propósito de um cristão numa sociedade adoecida, a gente precisaria entender que nós temos 3 ideias. Um cidadão cristão, uma cidadã cristã precisa entender que o seu tempo tem que estar ligado à sua família. E a sua família precisa ser mais importante do que seus negócios, do que o seu trabalho. Precisa de um termo aí que eu coloquei, de saúde 3D. Mais do que o resultado. Saúde no físico, saúde na mente e saúde no espírito. Saúde tridimensional. E a espiritualidade. E Deus tem cobrado tanto, tem falado, e a gente quer trabalhar mais importante do que qualquer coisa. Ela define todos os seus propósitos. Quando a gente entende isso, tudo se enquadra, tudo se encaixa, tudo acontece para o nosso bem. Por isso, queridos, devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, como diz Efésios 5:16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. E Efésios 5:17, Paulo vai dizer: procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Entenderam? Procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor Jesus, quer que vocês façam. Ele é o Senhor. E se você não sabe muitas coisas que estão dando errado na sua vida, e eu também muitas vezes, é porque a gente não descobriu o que Ele quer que eu faça. E aí Ele já deixou esse desafio para nós. Oração do Pai Nosso. Como é que a gente faz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua ou a vossa vontade. Assim na terra, quando diz assim na terra, está incluindo quem? A minha agenda, o meu tempo, a minha vontade, como no céu. Então, Jesus já ensinou. Tem que orar pedindo para que a vontade dele seja feita na terra e no céu. É entender e descobrir o que ele quer que você faça. Tiago diz assim, muita gente diz, eu vou lá amanhã. Eu vou comprar aquilo lá depois de amanhã. Eu vou não sei o quê. Não, ele diz, não façam isso. Isso é imprudência. Digam assim, se Deus quiser, se for esta a vontade de Deus, eu irei lá amanhã. Se for esta a vontade de Deus, eu vou viver isso numa outra experiência. Nós estamos hoje começando essa série, e eu creio que ela vai mexer muito com a igreja. Tem mexido comigo já. Mas nós temos tido dificuldade. Na época da tecnologia, eu posso dizer isso porque eu falho muito nessa área, a gente se perde em relação ao tempo. Se você vai ter um dia que eu vou falar sobre viver na urgência e viver na emergência. Você vai ver que diferença, muito interessante isso. E parece que a gente vive corrido, a gente vive cansado, a gente não tem tempo nem de dormir, a gente está cansado para almoçar, a gente não tem tempo, a gente não tem vontade, porque quando a gente para, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer conversar, a gente está exausto, a gente não quer nem se olhar no espelho. Eu estou falando de mim, talvez você seja bem diferente do Ricardo, tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Mas tudo que nós estamos perdendo hoje, nós nunca mais
recuperaremos. Uma palavra que poderia ter sido dita hoje, não será mais a palavra de hoje, será de amanhã, mas a de hoje não. Um abraço que poderíamos dar hoje não será mais dado hoje, se não dermos. Tudo que passar no rio agora, uma piscada, a água já foi. E quanto tempo, queridos, nós estamos matando na nossa vida. E alguém disse que aquele que mata o tempo, mata a si mesmo. Por isso Salomão diz que há tempo para todo propósito. E o grande desafio desta manhã é a gente poder entender o propósito de Deus no nosso tempo, na nossa agenda. Queria orar com você. Pode se colocar em pé. Preciso que alguém chame o pastor João lá embaixo, ele pediu para chamá-lo. Então, alguém da diaconia, por favor, diga aqui já para ele subir. Fecha os teus olhos. Em que sentido esta mensagem te desafia nessa manhã? Em que sentido esta palavra te incomoda, mas não só te desafia, te incomoda, mas te propõe mudanças? Como estão os seus propósitos em relação à sua agenda? Mas o mais difícil é como estão os propósitos de Jesus em relação à sua agenda. Fique com os olhos fechados. Pense no ministério de Jesus. Jesus teve pouco tempo. Dizem os estudiosos da Bíblia que ele viveu intensamente o ministério por 3 anos. Veja o que ele fez em 3 anos. Ele nunca estava correndo, Jesus nunca estava agitado, Jesus não perdeu o horário, Jesus agiu dentro do propósito divino em cada minuto e em cada segundo. Em 3 anos Jesus fez tanto. E nós, com as nossas idades aqui, com a nossa caminhada de fé, como nos avaliaríamos nisso? Por isso, é tempo de redimir o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, que é tua, não é do Ricardo, porque o Ricardo não teria condições de pregá-la aqui nesta manhã. Obrigado porque é o Senhor quem fala, a glória é tua, o louvor é teu, o Espírito é teu. E assim como no meu coração o Senhor está desafiando a reavaliações profundas em relação ao tempo, que o Senhor possa fazer isso também nesta manhã nas vidas das pessoas que estão aqui, das que estão nos assistindo agora pela internet. Ó Deus, confessamos, temos muita dificuldade de lidar com o tempo. Mas a nossa maior dificuldade não é em relação a lidar com o tempo, é compreender os teus propósitos. A nossa maior dificuldade é viver na vontade de Cristo. A nossa maior dificuldade é sujeitar a Jesus a nossa agenda, a nossa vontade, os nossos passos, os nossos desejos. A nossa maior dificuldade, Senhor, é a submissão. Por isso, Senhor, nesta manhã, toma o nosso coração, vai tratando, vai limpando, vai trabalhando, para que nós possamos viver uma vida, Pai, de acordo com os teus propósitos e com a tua vontade. Para que possamos vivê-la, Senhor, para o louvor da tua glória. Perdoa, Senhor, a nossa irresponsabilidade na administração desse presente tão lindo que o Senhor nos deu, que é o presente. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos matando o nosso tempo com tantas bobagens. Estamos vivendo isolados no nosso egoísmo. Por isso, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, Senhor. Trata o nosso espírito, para que nós possamos viver na dimensão que o Senhor quer que nós vivamos. Ó Senhor Jesus, cuida de cada um aqui e continue a falar o nosso coração ainda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.